Olá, que bom que você está nos acompanhando nessa série, As Bem-aventuranças. Hoje chegamos na terceira bem-aventurança. Hoje nós vamos falar sobre os mansos. Sim, exatamente, os mansos. Mateus capítulo 5, nós vamos ver esse relato. Bem-aventurado os mansos, porque eles herdarão a terra. Jesus, diante daquela multidão e de seus discípulos, pronuncia algo completamente diferente do que as pessoas estavam acostumadas naquela época e também nessa época. Ser manso, ser bondoso, ser leal, muitas vezes as pessoas não consideram isso como virtude. Mas Deus, Jesus, considera sim como uma virtude, como algo bom e agradável e correto. Ellen White, ao descrever sobre o que significa ser um manso, nós vemos aqui algo muito especial. Eu queria ler com você esse texto de Ellen White, que vai nos mostrar sobre o significado de ser uma pessoa mansa. Há, através das bem-aventuranças, uma progressão na experiência cristã. Os que sentirem sua necessidade de Cristo, os que choram por causa do pecado e se sentaram com Cristo na escola da aflição, hão de, como o Divino Mestre, aprender a ser mansos. Vocês perceberam? Jesus é o nosso exemplo. Jesus era o homem mais manso do mundo. A Bíblia também fala de Moisés, que era um homem muito manso. E vemos na Bíblia que outras pessoas como Daniel, e o apóstolo Paulo, que foi transformado, o apóstolo Paulo tinha um caráter muito forte, um temperamento muito forte. E aí nós percebemos que Deus transformou o coração dele. E ele escreveu coisas maravilhosas. Você pode ver lá em 1 Coríntios capítulo 13, ele falando sobre o amor. Querido amigo, ao analisar sobre essa bem-aventurança, sobre os mansos, nós percebemos que o plano de Jesus para nós é que sejamos pessoas mansas. Mas você percebeu, no texto que lemos de Ellen White, nós percebemos que para ser manso é necessário passar por algumas situações. E você sabe que, como servo de Deus, nós passamos por várias situações, perseguições, tentações, dificuldades, lutas contra os defeitos de caráter e outras coisas mais. Mas aqui é descrito para nós que bem-aventurado são aqueles que são mansos. Isso significa que, em meio a todas essas lutas e dificuldades, nós podemos adquirir a mansidão em Cristo Jesus. Em meio às aflições da vida, nós aprendemos a ser mansos, a nos controlar em meio às tentações, às dificuldades, às provações. Pessoas que muitas vezes querem tirar a sua paciência, pessoas que afrontam você, mas nesse momento o que devemos fazer? Fazer como Jesus fez, diante dos seus acusadores. Como um cordeiro, Jesus foi ao matadouro. Ao ser crucificado, Jesus não reclamou, Jesus não xingou, não brigou com ninguém. Vocês perceberam? Vocês lembram desse relato, né? A Bíblia nos deixa claro de que Jesus é o nosso maior exemplo. Então eu queria dizer para você que bem-aventurados são os mansos. Diante das situações difíceis da vida, você deve clamar a Deus e pedir a Ele que te dê mansidão para saber como resolver os problemas, os conflitos. Que Deus te abençoe e que Deus te ajude.